Ei, Nerdola, beleza? Como é que você tá, rapaz? Tá tudo bem? Como vai sua família? Tá tudo bem? Que coisa boa, rapaz. Que maravilha. E vamos seguindo para os próximos capítulos de Yu Yu Hakusho. Agora começando a saga do Lando, que é quando o Yusuke começa a ser treinado pela mestra Genkai. Na verdade, a seleção dele para se tornar um discípulo da mestra Genkai. Beleza? Sem muita enrolação, vamos logo para os episódios. Bora! O episódio já começa com Yusuke subindo uma escadaria enorme e já reclamando porque mandaram ele para esse treinamento com a mestra Genkai, né? Então ele fica lá no caminho imaginando como deve ser a mestra Genkai e tal, e reclamando de ter que subir aquela escadaria enorme, né? Quando ele chega lá, galera, ele pensou que não ia ter ninguém. Tinha uma multidão de gente lá esperando a mestra Genkai, porque como ela é muito famosa e muito forte, todo mundo espiritual conhece ela. Então todos eles estavam dispostos a se tornarem discípulos dela. Eles queriam muito aprenderem dela as técnicas que a fizeram tão famosa, já que ela é muito forte. Só que Yusuke não sabia. Quando ele chega lá, nossa, uma multidão de gente, e ele encontra lá o Kuwabara, que ele também não sabia, mas foi pra lá. E galera, essa parte é muito legal, porque eles fizeram homenagens a vários lutadores de Street Fighter, principalmente. Então a gente vê aqui o Zangief, a gente vê o Dalsin, a gente vê o Honda, uma parecida com o Ryu também. Então é ali, né, ao fundo, mas meio de relance, meio rápido, mas eles deixaram ali algumas homenagens, isso é muito legal. Então quando a Mestra Genkai aparece, ela fala que vai começar o processo e tudo. Antes de começar a seleção e a Mestra Genkai explicar o que é que vai acontecer, é relembrado por um flashback que Yusuke foi mandado pra lá pra ir atrás do Lando, que é uma pessoa muito perigosa e que estava pelo mundo espiritual pegando técnicas de várias pessoas fortes e usando essas técnicas para fazer o mal, resumidamente. Então Yusuke foi mandado pra lá pra descobrir quem é o Lando e pegá-lo. Só que no meio daquela multidão, como é que ele vai saber quem é o Lando? Aí aparece a mestra Genkai e ela explica que vai começar a seleção e tal. Mas Yusuke tá lá, nossa, ele olha pra ela e fala: Nossa, essa velha, o que é que essa velha tem a oferecer? Aí dois caras lá enormes levantam e começam a reclamar com ela e tal, porque ela tinha dito que seria por sorteio, a primeira seleção seria um sorteio. E eles não gostaram. Então eles foram pra cima dela e ela, só com um olhar, vamos dizer assim, ela derrubou os dois. E isso fez Yusuke se interessar muito pra treinar com ela, porque ele só se interessa em ficar mais forte. É isso que ele se interessa. Então, a partir desse momento, ele fica muito interessado. Então, essa velha aí é forte, né? Então, ela fala que vai ser um sorteio e eles começam a pegar lá um papelzinho de um lado, tal, e olhar as cores que iam aparecer no papel. E ela explica rapidamente que aquele papel é um papel especial, que quem toca nele é como se o papel fosse mostrar a força espiritual daquela pessoa e apareceria a cor vermelha. Então, quem pegasse o papel e tivesse a cor vermelha, passava. Com isso, a grande maioria é dispensada e vai embora, e os outros entram para a próxima seleção, que era usando umas máquinas. Então, uma era dando um soco para ver a força do soco, a outra era como se fosse um Jokenpô, e a outra fase era cantando karaokê. Mas todas elas foram destinadas a medir a força espiritual dos oponentes. Então essa também foi uma das fases lá. Nessa próxima seleção vai ser como se fosse uma corrida, mas passando por uma floresta lá que é bem sinistra. Então é tão sinistra que alguns desistem, vão embora e outros seguem. E quando eles entram nessa floresta que é bem perigosa, e o Suki decide ir em linha reta, que ele falou, ó, vou aqui reto, eu vou chegar lá. Porque a Mestra Genkai foi na frente e ele viu mais ou menos o caminho que ela foi e tal. Só que ela era muito rápida, né? Comparada com eles. Aí o Suki vai em linha reta, o Kuwabara também vai e os outros entram. O Kuwabara, já com aquela sensibilidade espiritual que ele tem, ele consegue mais ou menos ver qual o caminho melhor e ele é o primeiro a chegar lá com a Mestra Genkai. Os outros têm dificuldade, mas vão chegando também. E o Yusuke não chega. Ele tinha encontrado no meio da floresta vários morcegos, ele encontra o rei dos morcegos. Só que ele tem uma briga lá com o rei dos morcegos, mas ele consegue vencer. E ele chega até depois um pouco do tempo estipulado pela Mestra Genkai, mas ela fica assim impressionada. Nossa, você venceu o mestre dos morcegos e tal, o rei dos morcegos, e decide dar uma chance pra ele. E quando o Yusuke chega, lá ficam 8 pessoas que passaram. Então, pra terceira e última parte, seriam 8 pessoas. Mas voltando aqui. Chegando lá as 8 pessoas,
ela faz um sorteio que essas pessoas vão lutar entre si. Uma primeira luta lá, vai um camarada que tem um símbolo na testa lá que é meio esquisito, mas que não é o que parece. Eu vou deixar aqui o significado desse símbolo e tal, mas pra gente, que é aqui do Ocidente, remete muito àquele carinha do bigode, mas não é não, é outra coisa, tá, galera? Pode ficar tranquilos. Eles lutam lá e esse carinha aí do símbolo na testa consegue vencer. O próximo que vai é Kuwabara. Kuwabara como que usa um capacete assim para enxergar no escuro, porque a sala é completamente escura, galera. Então já é mais uma dificuldade. Fora a luta, ainda tem a questão da sala ser completamente escura. Só que aí o Kuwabara sofre bastante, apanha bastante, mas ele consegue pegar um pedaço da espada que o cara usava, que era feito de uma madeira especial e tudo, que consegue usar energia espiritual. E como o Kuwabara tem bastante, quando ele pega aquele toquinho lá da madeira que quebrou, ele consegue fazer uma espada espiritual. Dessa forma ele consegue contra-atacar e ele vence. Apanhou bastante, mas venceu. Aí teve a próxima luta, que um dos rapazinhos lá venceu e tal, e chegou a luta do Yusuke. Quando o Yusuke vai lutar, lá completamente escuro, como eu falei, esse oponente dele usa uma máscara que ele consegue ver no escuro. Então o Yusuke começa a apanhar bastante. Quando ele começa a tentar revidar algum soco, o cara tá usando a vantagem de ter aquele capacete. O Yusuke, como ele tá completamente no escuro, ele precisa se guiar pelo som. Então ele apanha bastante, mas ele tá lá tentando ver uma forma de conseguir. E o que que acontece? A Mestra Genkai tinha jogado um cigarro que ela tava fumando. Esse anime a galera fuma, tá, galera? Ela tinha jogado o cigarro fora e ele ficou aceso. Então o Yusuke tinha pego o cigarro e no momento lá da trocação com esse cara, ele colocou o cigarro na cintura do cara. Então ele conseguiu ver a pontinha do cigarro acesa no escuro. Então ele consegue acertar o cara. Então o Yusuke vence a luta dele também. Galera, o Yusuke sofreu bastante porque o cara era um cara forte. E como ele conseguia ver no escuro, ele deu vários golpes no Yusuke e tudo. Mas com esse truque aí do cigarro, que é só mostrado depois. Porque o Yusuke ele consegue identificar onde o cara tava, mas ele ficou calado. Como se ele não soubesse, como se ele não tivesse visto o cara. Então quando o cara foi dar o último golpe nele, o Yusuke virou e deu um Leigan bem na testa. Que bateu na testa dele, né? E quebrou aquele capacete e ele caiu derrotado. Então foi dessa forma que o Yusuke venceu. E todo mundo ficou lá, nossa, como ele conseguiu ver ele? E quando ele revela que foi por causa do cigarro, todo mundo fica meio assim, nossa, velho, que coisa aleatória, que coisa quase nada a ver. E após o Yusuke vencer, eram 8, e agora são 4. Kuwabara, Yusuke, Kazemaru, que é o rapazinho lá com a com a um símbolo lá na testa, e o outro carinha lá que agora eu esqueci o nome também, eu digo aqui. A Mestra Genkai fala pro Yusuke que ele vai lutar com Kazemaru, e logo após ele ter lutado lá no escuro, ele fica com muita raiva e reclama com ela, mas ela fala que dessa vez eles não vão lutar naquela sala escura. Ela leva eles pra fora, pra um lugar lá que tinha tido umas batalhas muito antigas e tal, onde eles vão poder usar toda a força deles. E Yusuke tá esse tempo todo pensando que o carinha lá com o símbolo na testa é o Lando. E ele não sabe o que é que ele vai fazer. Esse carinha, quando ele tava lutando antes, esse carinha do símbolo na testa, ele conseguiu também usar o Leigan. Só que ele usou com a mão inteira. Yusuke usa com a ponta do dedo, e ele usou com a mão inteira. Então o dele foi muito mais forte que o Leigan do Yusuke. Então o Yusuke tá meio receoso, com o pé atrás. Aí galera, começa a luta do Yusuke com o Kazemaru. E o Yusuke tá cansado da luta anterior, que ele apanhou bastante e conseguiu vencer com o uso lá do cigarro, né? Então ele começa a apanhar bastante e tal, mas ele consegue revidar uma hora e o Kazemaru começa a usar umas estrelinhas, né? Só que essas estrelinhas, elas começam a dar muito trabalho para o Yusuke, só que elas têm um truque, elas não são apenas estrelinhas, a Shuriken. Elas são Shuriken que explodem quando acertam algo sólido. Então o Yusuke tem a ideia de correr para uma árvore que tá meio morta lá, parte das shurikens batem na árvore, só que quando ele pensa que tá livre, elas explodem. Então ele fica numa situação muito difícil, então ele decide correr em direção ao Kazemaru, porque as shurikens ficavam seguindo ele. Então ele decide correr pra cima do Kazemaru, e o Kazemaru ameaça logo dar aquele Leigan com a mão toda, a mão aberta que ele tem, que é um golpe muito forte. Mas o Yusuke decide ir mesmo que ele perca. Então ele tá correndo, as shurikens
seguindo ele, as shurikens explosivas, e na frente dele tá o Kazemaru já na pose, já preparado para soltar o Leigan. Só que quando o Yusuke tá correndo, de repente ele desaparece. E ninguém vê para onde ele foi. Nem o Kazemaru, nem ninguém. E nesse tempo, as shurikens vão em direção ao Kazemaru. Então ele tenta soltar ainda o Leigan, mas há uma explosão. E as shurikens vieram para cima dele, explodiram nele. E ele cai lá no chão, fica todo machucado e tal. E perde a luta. Só que todo mundo fica procurando o Yusuke. Cadê ele? Cadê o Yusuke? Galera, de novo aquela sorte do herói, a sorte do roteiro, né? Ele tinha caído numa poça de água lá, que tinha como se fosse meio que um pântano local. Então ele tava correndo em direção ao Kazemaru e caiu ali. Só que essa queda foi meio que salvou ele. Então ele venceu a luta e ficou com certeza que o Kazemaru não é o Lando. Então ficando a próxima luta para Kuwabara e o carinha lá que eu esqueci o nome. É Kuwabara versus Chorin. O nome do carinha lá, que é o Lando, é Chorin, beleza? E agora, nesse momento, a gente fica sabendo que ele que é o Lando, né? Mas o desenho vai confirmar durante a luta. Então é isso, galera. Esse foi o que aconteceu no episódio 9, 10 e 11. No próximo vídeo eu vou falar sobre a luta do Kuwabara com o Lando e depois do Yusuke com o Lando, beleza? Que aí termina esse mini arco do Lando, mas que é muito legal, né? Os dois próximos capítulos são duas lutas muito boas, muito interessantes. E é isso, se você gostou de relembrar, se inscreve no canal, dá o like, comenta, compartilha, dá essa força aqui pro Nerdola. Muito obrigado para você que chegou até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!